Olá, pessoal. Vamos resolver a seguinte questão. Uma função é uma regra que associa cada elemento de um conjunto A, domínio, a um único elemento de um conjunto B, imagem. Avalie as seguintes alternativas como verdadeira ou falsa. Não é possível calcular o valor da função f de x igual a 1 sobre x menos 1, que ela assume em x igual a 1 e em x igual a menos 1, pois estes valores de x não pertencem ao domínio de f. Então, nesse primeiro item, a gente precisa avaliar qual é o domínio dessa função, para verificar se, de fato, esses pontos que estão sendo apontados, eles não pertencem ao domínio e, por consequência, a gente não consegue calcular a função neles. Então, para o primeiro item, a função f de x é 1 sobre x menos 1. Observando a função, a gente tem uma função que é um quociente de uma constante com essa função aqui linear, e a gente precisa ter a preocupação de que o denominador não pode ser zero. Então, eu vou ter que, para verificar o domínio, eu vou ter que exigir que x menos 1 seja diferente de zero, porque não tem divisão por zero. Se x menos 1 é diferente de zero, isso implica que o x precisa ser diferente de 1. Então, no meu domínio, eu preciso tirar o ponto 1. Então, o domínio dela é x pertencente aos reais, tais que o x precisa ser diferente de 1. Ora, na questão diz que, além do 1, a gente precisaria tirar o menos 1. Não, x igual a menos 1 é possível, sim. A função em menos 1, ela é possível de ser calculada. É 1 sobre menos 1, menos 1. É 1 sobre menos 2. Então, por conta dessa segunda parte aqui da afirmação, esse item está falso. Para o item seguinte, é dito o seguinte: o conjunto imagem da função y igual a 1 f de x, que é igual a 1 meio elevado a x, contém apenas valores positivos de y. Então, observe o seguinte: a função que a gente tem aqui é f de x igual. Então, esse aqui é para o item 1, nossa avaliação. Agora, para o item 2 que a gente vai fazer. A função é 1 meio elevado a x. Essa função é uma função exponencial. A função exponencial a gente observou que ela pode ter esse formato, né? A elevado a x, onde se o a é maior do que 1, eu tenho a base, né, da função exponencial sendo maior que 1. Essa é uma função sempre crescente, com esse formato aqui. Se o a é menor do que 1, a gente tem um formato agora de uma função que é sempre decrescente. Aqui é x e o y. Esse aqui. Então, a questão que a gente precisa avaliar o conjunto imagem é a função cuja base é um número menor que 1. Então, a gente vai tomar como base um gráfico semelhante a esse, tá? A questão pede para a gente avaliar o conjunto imagem. O conjunto imagem está associado aos valores de y. Então, aqui, quando a gente avalia quem é o conjunto dessa conjunto imagem dessa função, a gente observa que os valores que y está assumindo são sempre positivos. Então, de fato, o conjunto imagem dessa função assume apenas valores positivos, tá? O zero não pertence ao conjunto imagem, somente valores positivos. Então, aqui, esse item é verdadeiro. Para o item seguinte, esse terceiro item, a gente tem a função f de x igual a x mais 2, tem domínio de menos infinito até mais infinito, ou seja, todos os valores de x pertencentes aos reais. Então, de fato, essa função f de x igual a x mais 2 é uma função linear, equação de uma reta, e o valor que x pode assumir pode ser qualquer, pode ser positivo, negativo, inteiro, fracionário. Então, o domínio dessa função são todos os x pertencentes aos reais. O gráfico dessa função
seria com esse formato. E à medida que eu estou atribuindo valores positivos ou negativos de x, eu consigo calcular o y correspondente. Então, de fato, o domínio são todos os reais. Então, esse item é verdadeiro. E, por fim, vamos analisar o item 4, que ele pede o domínio da função f de x igual a raiz de x menos 1 é dado por x pertencente aos reais, tais que o x é maior ou igual a menos 1. Aí vamos avaliar o domínio dessa função para ver se a afirmação está correta. Então, esse item vamos fazer aqui. A função f de x é raiz de x menos 1. Quando a gente observa a expressão da função, a gente verifica que é uma função raiz. Qual é a característica de uma função raiz? Raiz quadrada, né? Já que não está indicado aqui. Quando a gente tem uma função raiz quadrada, a gente precisa atentar que não existe raiz quadrada de números negativos. E se não existe raiz quadrada de números negativos, eu consigo extrair a raiz de zero e qualquer número positivo, números negativos não. Eu vou precisar exigir que a função que está aqui dentro precisa ser maior ou igual a zero. Então, é isso que a gente vai fazer. Para encontrar o domínio, eu tenho que x menos 1 precisa ser maior ou igual a zero. Se x menos 1 tem que ser maior ou igual a zero, isso implica que x precisa ser maior ou igual a 1. Então, o domínio é x pertencente aos reais, tais que o x precisa ser maior ou igual a 1. Na afirmação, é dito que o domínio é x pertencente aos reais e que o x pode ser a partir de menos 1. Esse item é falso, tá? Se a gente pegar um número, por exemplo, igual a menos 1, a gente não vai conseguir calcular o valor da função. Então, o item é falso. Se fosse f de menos 1, a gente teria raiz quadrada de menos 1, raiz de menos 2. Não é possível calcular. Então, a gente precisa atentar que o x precisa ser maior do que 1.